Cheguei! Eu sou Roberto Sasaki, sou colunista aqui no portal Contábeis. Olha, vou gravar um vídeo com muitas informações importantes para você que é contador, advogado, empresário, gerente de banco ou é servidor público que trabalha no setor de licitação e contrato. Olha, vou responder várias perguntas como: 1. Toda empresa está obrigada a ter uma contabilidade? 2. Quais são os livros contábeis obrigatórios? 3. Os livros contábeis obrigatórios têm que ser autenticados? 4. Os livros contábeis obrigatórios têm que ser autenticados onde? Em que órgão? 5. O recibo de entrega do SPED contábil tem mesmo efeitos legais para todos os fins? Vamos lá? Olha, todas as empresas de direito privado, nos termos do Código Civil, Lei Ordinária 10.406 de 2002, como regra geral, estão obrigadas à escrituração contábil no diário, exceto o pequeno empresário individual, que, regulamentado pela Lei Complementar 123 de 2006, lá no artigo 68, diz o quê? Que considera-se pequeno empresário individual nos termos do Código Civil para os efeitos do artigo 970 a 1179, o empresário individual inscrito no Simples Nacional como microempresa. Posteriormente, lá em 2008, veio a Lei Complementar 128, que criou o MEI. Entrou em vigor em 2009. Alterou o texto desse artigo 68, dizendo que, olha, a partir de 2009, considera-se pequeno empresário individual nos termos do Código Civil o microempresário individual inscrito no Simples Nacional, no CIMEI, cuja receita bruta, naquele tempo, de 36 mil anual, que depois mudou para 60 mil e agora é de 81 mil reais. Conclusão: todas as empresas estão obrigadas a ter uma contabilidade no diário, exceto o MEI. Certinho? Muito bem. Quando se diz escrituração contábil no diário, você fica perguntando, mas e o razão? Claro que é impossível falar em contabilidade sem o diário e o razão, principalmente, porque é no razão que você apura o saldo de cada conta para poder extrair dali balancete, balanço e etc, não é isso? Só que entenda um pouco a história. Lá atrás, o Código Comercial de 1850, ainda na Lei do Império, dizia o seguinte, que naquele tempo não tinha computador, nem máquina de escrever, a contabilidade era manuscrita. Então, naquele tempo, o diário era feito da seguinte forma: o contador ia à papelaria, por exemplo, e comprava fichas razão. Comprava 100, por exemplo. Então, são 100 fichas razão, certinho? Aí ele numerava, ou já vinha numerado de 1 a 100. Ele pegava a ficha número 1 e fazia termo de abertura. Ficha número 100, termo de encerramento, levava todas essas fichas à junta comercial da época e autenticava. Então, os livros vinham perfuradinho com a autenticação, certinho? Agora ele ia fazer a contabilidade. E na ficha de número 2, ele abriu a primeira conta, caixa. Na ficha de número 3, ele abriu a segunda conta, capital. Na ficha de número 4, ele abriu a terceira conta, mercadoria, e assim por diante, na medida que forem surgindo as contas, certinho? E aí começou a fazer a contabilidade, né? Local e data e conta debitada, digamos caixa. Então ele foi lá na conta caixa e fez a escrituração manual pela integralização de capital no valor tal. E agora ele pega a segunda ficha, conta capital, e lá ele faz novamente, pela integralização de capital valor tal. E assim ele vai lançando todas as operações em ordem cronológica de dia, mês e ano, e na própria ficha ele puxa o saldo de caixa, de capital, de mercadoria, etc. E assim ele consegue puxar o balancete e demais
demonstrações contábeis, certinho? Então, aquilo que se fazia na ficha razão autenticada se chamava diário. Então, veja que aquele texto é de 1850 que foi reproduzido nas leis de lá para cá e ainda está agora no novo Código Civil. Por isso é que o Código Civil obriga uma contabilidade no diário e não menciona razão. Certinho? Claro que você tem que fazer uma contabilidade, você precisa do diário e do razão. Agora, se você vai fazer uma prova, seja lá para um concurso público, seja lá para o exame de suficiência, lembre-se, do ponto de vista legal, livro obrigatório é o diário e o razão facultativo. Isso no campo do direito empresarial. Certinho? O tributário eu falo daqui a pouco. Tá bom. E aí, então, tá explicada essa história aqui do diário. Certinho? Agora sim, voltando para cá. Quando se diz todas as empresas, quais são elas? Então é bom lembrar, nós tínhamos o Código Comercial, lá estava então a lei das empresas, não é isso? Bom, e aí, com o novo Código Civil, Lei Ordinária 10.406, então nós temos um capítulo do direito empresarial ali dentro, certinho? E aí, veja, a palavra comercial mudou para empresarial. Então, a atividade mercantil é a atividade empresária. O que é uma atividade empresária? É aquela que compra e revende mercadorias, ou compra matéria-prima, fabrica produto e vende, ou presta serviço, vende serviço, que é prestar serviço que não seja serviço necessariamente intelectual. Já já você vai entender o serviço intelectual. Certinho? Então, oficina mecânica é uma prestação de serviço. Agora, tem uma lei que exige que, para prestar serviço de oficina mecânica, precisa ter alguma formação técnica? Não. Portanto, é uma venda de serviço. Certinho? Não é necessariamente um serviço intelectual, tá bom? Bom, então, a sociedade empresária tem tipo. Então, você tem tipo sociedade limitada, SA, sociedade por ações, sociedade em comandita simples, sociedade em nome coletivo, quer dizer, é só escolher um tipo e registrar esse tipo societário aonde? Na junta comercial. Então, junta comercial é para atividade empresária ou atividade mercantil, certinho? Bom, sociedade simples, que é o segundo grupo importante de sociedade, é o seguinte: duas ou mais pessoas profissionais se unem para exercer uma mesma atividade intelectual. Entende-se por atividade intelectual a atividade científica, literária ou artística. Então, por exemplo, uma sociedade de advogados é uma sociedade simples. Uma sociedade de médicos é uma sociedade simples. Sociedade de contadores, uma sociedade simples. Uma sociedade de escritores, uma sociedade simples. Uma sociedade de peças teatrais, uma sociedade simples. E elas são ditas sociedade simples pura. Então, você escolhe ali a denominação social ou razão social e no final coloca SS, sociedade simples. Pura, então registro onde? No cartório. Exceto sociedade simples pura de advocacia. Este eu tenho que registrar na OAB. Por quê? Porque OAB, apesar de ser um órgão de classe, é o órgão de classe mais forte, pela própria lei. Essa lei, que é o Estatuto da OAB, ela diz que a OAB é um órgão de classe, mas que tem que é um órgão que pode registrar e conferir fé pública. Por isso é que uma sociedade de advocacia se registra na OAB. Certinho? É importante você saber em que órgão que se registra uma empresa para depois você saber onde é que vai autenticar o livro diário. Certinho? Tá bom. Continuando. Agora, qual é o inconveniente de uma sociedade simples? É que a responsabilidade do sócio é ilimitada. Então, sociedade simples, pura, ela não tem direito a fazer uso da lei da falência e concordata, falência e recuperação judicial, né? E se ela quebrar, vai o patrimônio dos sócios também. E aí, isto é um inconveniente. E quer colocar um limite a isso, separar as coisas? Então, eu posso usar, por exemplo, o tipo de sociedade empresária. Eu crio uma sociedade simples, por exemplo, de advocacia,
né? Alfa Escritório Contábil SS e coloca um tipo, limitada. Pronto. Esse tipo societário agora, a responsabilidade do sócio é limitada ao valor do capital social. Certo? E aí, então, esse tipo societário, por ser, né, por ter tipo de ser impura, por assim dizer, do ponto de vista legal, então registra-se na junta comercial. Ela tem toda uma característica agora de uma sociedade empresária, tendo direito, inclusive, ao que a sociedade empresária tem, que é direito à lei da falência, lei da recuperação judicial. Certinho? Bom, isto posto, já dá para acelerar um pouco mais aqui, já que isso aqui não é curso de direito empresarial. Direito empresarial é um outro curso, inclusive eu devo gravar um novo curso de direito empresarial aplicado. Fique atento aí, que vai ser muito útil, principalmente para você que é estudante universitário ou então profissional atuante da contabilidade. Bom, e aí na sequência tem um empresário individual, que é aquela antiga firma individual, certinho? O empresário individual, ao constituí-la, tem que ser o nome do próprio, porque é ele próprio, porque no campo do direito, ele é pessoa física, não é pessoa jurídica, certinho? Mas se registra na junta comercial e recebe um CNPJ para, no campo da legislação tributária, seja equiparada à pessoa jurídica e ter direito a fazer uso da legislação tributária das pessoas jurídicas. Mas no campo do direito, é pessoa física. Por exemplo, o Roberto abriu um empresário individual, é com o nome dele. Certinho? O nome dele completo. Certinho? Bom, aí o Roberto se casou e depois o Roberto se separou. Bom, nessa separação, o patrimônio do Roberto e do seu empresário, da sua firma, por assim dizer, é uma coisa só e entra ali, né, na partilha, né, normal. Então, o inconveniente aí também é de colocar em risco o patrimônio particular nos negócios. Certinho? Então, muita gente prefere não abrir o empresário individual. E aí, as pessoas fugiam. Como? Abria uma sociedade empresária limitada, colocando a sogra ou o cunhado. Imagine você ter cunhado como sócio, a sogra como sócio. É louco! Mas, enfim, era necessário para poder não afetar o patrimônio particular. Porque sociedade limitada, a responsabilidade dos sócios com seu patrimônio é limitada ao valor do capital social. Não é isso? Muito bem. E aí, então, em vez de abrir empresário individual, colocava um sócio. Era o tal do sócio laranja, né? Por isso é que veio uma nova lei, lá em 2011, dizendo o seguinte, que você pode agora abrir uma empresa individual de responsabilidade limitada, só que tem que ter um capital inicial aí, mínimo, de 100 salário mínimo, que é a famosa EIRELI, que é uma pessoa jurídica. Então aí, nesse caso, o patrimônio daquela pessoa estava separado da empresa, pessoa jurídica. Certinho? Mas aí exigia um capital mínimo de 100 salário mínimo. E aí, então, essa sociedade praticamente desapareceu e agora entrou a Sociedade Limitada Unipessoal, SLU. Certinho? Que é atividade mercantil, registra-se na junta comercial. Então, é aquela sociedade de uma só pessoa, pessoa jurídica limitada, que separa então o patrimônio da empresa e do sócio, e o sócio só responde pelo limite do valor do capital social, certinho? Tá, e não tem exigência de capital mínimo. Bom, e agora então temos a figura da empresa pública. Existe empresa pública municipal, estadual, federal, de direito público e de direito privado. A maioria é direito privado, certinho? Em sendo de direito privado, a atividade mercantil registra-se na junta comercial. Isto posto, então, agora sim, vamos lá. O livro diário tem que ser autenticado. A autenticação deve ser feita no respectivo órgão de registro. Como assim? Se é uma sociedade empresária, é na junta comercial que eu vou autenticar o livro diário. Certinho? Então eu faço a contabilidade, imprimo, encaderno e levo lá para a junta comercial e autentico. Certinho? Calma que ainda vou evoluir nessa conversa, tá? Sociedade simples pura é no cartório, sociedade simples de advocacia é na OAB e sociedade simples com tipo é na junta comercial. Empresário individual, eu vou autenticar o diário na junta comercial. Sociedade limitada unipessoal, vou autenticar na junta comercial. E empresa pública de direito privado, autentico o livro diário na junta comercial. Certinho? Bom, um ponto importante que deve ser analisado aqui é o seguinte. No caso da advocacia, é o seguinte. O estatuto da OAB não obriga que uma sociedade de advocacia tenha uma contabilidade. Certinho? Agora,
fazendo uma contabilidade, o artigo 9º do provimento 112 de 2006 da OAB determina de forma ela coloca a palavra pode fazer uma contabilidade, mas para ter eficácia perante terceiro, pode autenticar na OAB. Fica-se aquela palavra pode como se tudo fosse facultativo, mas não. Houve um estudo de uma comissão na OAB que determinou o seguinte, que o que quer se dizer o artigo 9º do provimento 112 de 2006 é que a empresa, fazendo uma contabilidade, esse livro contábil obrigatoriamente tem que ser autenticado na OAB para ter eficácia perante terceiro. Certinho? O fisco é um terceiro, mas o fisco legisla em causa própria é um assunto que eu vou falar a parte agora. Vamos lá? Veja. SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. Sistema é um programa, então um grande software, né, sob o controle da Receita Federal. Público é porque usou recurso público para fazer esse programa. De escrituração, registrar. Digitalmente, quer dizer, estamos vivendo um mundo digital, certinho? E isto foi criado por meio do decreto 6.022, lá do dia 27 de janeiro de 2007, dizendo que a partir de 2008 cria-se um piloto do SPED para ser testado e melhorado durante 10 anos e que tudo funcione em 10 anos. E isso foi cumprido. Certo? E aí, então, existe alicerce em 2 pés, que é SPED contábil e o SPED fiscal. Certinho? E aí tem os seus módulos. O SPED contábil é a ECD, Escrituração Contábil Digital, onde se transmite o livro diário e razão, a contabilidade da empresa para a Receita Federal. Certinho? E o SPED fiscal são diversos. Nós temos aí a ECF, FDRI, etc. Tá ok? Bom, essa parte não nos interessa agora. O que interessa é o SPED contábil. Certinho? Para começar, quem é que está obrigado a transmitir SPED contábil desde 2009? As empresas tributadas pelo lucro real. Certinho? E também as empresas do lucro presumido que distribuem lucro contábil que seja superior ao lucro presumido líquido. Para começar, as empresas do lucro presumido estão obrigadas a uma contabilidade por outra norma, Código Civil, que você viu. Certinho? Mas para prestar conta à Receita Federal, ao fisco, seja federal, estadual, municipal, para prestar conta ao fisco, principalmente à Receita Federal, basta fazer a escrituração do livro caixa, inclusive com movimentação bancária, e transmitir dentro da ECF até 31 de julho do ano seguinte. E pronto. Certinho? No entanto, se distribuir lucro acima do que for presumido, o que é lucro presumido líquido? Eu pego o lucro presumido, que é a base de cálculo do IRPJ, subtrai 4 tributos. O IRPJ, CSL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS e COFINS. O que sobra ali é o lucro presumido líquido. Vamos supor que deu 1 milhão, certinho? E lá na contabilidade está dando um lucro de 5 milhões. E os sócios disseram, olha, quero receber o lucro contábil. Então pronto, a empresa distribuiu o lucro contábil. Só pelo fato de ter distribuído o lucro contábil, que é maior que o lucro presumido líquido, neste caso, a empresa do lucro presumido está obrigada a transmitir a ECD. Certinho? Muito bem. Então, veja que, com isto, você sabe quem é que está obrigado a transmitir o SPED contábil. Empresa do lucro real e do lucro presumido que distribua lucro contábil superior ao lucro presumido líquido. Certinho aí? Muito bem. Agora, preste bastante atenção aqui no seguinte, ó. Esse recibo de entrega do SPED contábil serve como autenticação dos livros contábeis? As empresas assim reivindicavam lá desde 2009. E aí, então, aqui em 2014, o governo conseguiu aprovar a Lei Complementar 147, aquela que alterou a Lei do Simples Nacional, mas veio aqui na Lei
8934 de 94, porque o artigo 39 diz que a atividade mercantil tem que autenticar o livro diário na junta comercial. E aí, então, ele está dizendo o seguinte, que inseriu aqui o artigo 39A e B. 39A está dizendo o seguinte, ó, a partir de agora, 2014, a autenticação eletrônica dispensa outra autenticação. Então, ele está dizendo bem claro de que se eu entreguei o SPED contábil, eu não preciso autenticar na junta comercial, por exemplo. Certinho? E o 39B está dizendo, olha, que a comprovação poderá ser por meio eletrônico. Então está dizendo o seguinte, que basta entregar o recibo do SPED contábil que está valendo para todos os fins. E como é que ficou a junta comercial? Então vamos analisar a junta comercial antes. A junta comercial, neste momento de 2009, quando a empresa começa a transmitir o SPED contábil, a junta comercial ainda exigia que a empresa imprimisse o diário, encadernasse e autenticasse, certinho? E pagar a taxinha. Bom, com o advento dessa lei complementar 147, que não deixou muito claro, então a junta comercial diz, olha, eu interpreto esse dispositivo dizendo que a empresa continua obrigada a autenticar seus livros aqui. Só que agora pode ser a autenticação do livro eletrônico. Então, passou a funcionar assim. A empresa transmite o SPED contábil e a Receita Federal encaminha para a junta comercial e a junta comercial demorava, mas autenticava e cobrava uma taxa. E as empresas começaram a reclamar. Falei, que isso? Se Receita Federal não é um órgão para dar fé pública, então o que é que tem fé pública? E aí então, né, se discutiu muito isso, muita cobrança, e aí então, veja, o governo apresentou o decreto 8683 lá em 2016, exatamente aqui no dia 25 de fevereiro de 2016, por meio de seu artigo 78A, dizendo o seguinte, que daqui por diante, inclusive o passado, eu vou explicar já. O recibo de entrega da ECD é o comprovante de autenticação para todos os fins legais. Não somente os daqui por diante, mas aqueles livros diários transmitidos pela ECD no passado, desde 2009, basta apresentar o recibo que está valendo, que não precisa autenticar. Então, se aqui nessa data a empresa tinha seu diário na junta comercial, considera-se autenticado. Exceto se na junta comercial esse livro contábil digital tiver em alguma exigência da junta comercial. Aí, nesse caso, a empresa deve cumprir a exigência da junta comercial e, uma vez liberado, então, considera-se que o recibo de entrega da ECD é a autenticação para todos os fins legais. Certinho? Então, com isso, perceba que as empresas, veja, as empresas que, se quiserem, podem transmitir a ECD, que é de graça, e não está mais obrigada a autenticar na junta comercial, pagar essa taxa, ter que imprimir papel. Imagine, na sustentabilidade ecológica, você está imprimindo tantos diários, razão, etc. Então, diário, né, não precisa mais, agora é digital. Então, fiz a contabilidade no meu computador, transmiti a ECD, seja uma empresa lá, sociedade empresária, sociedade simples, não importa. Você está vendo que todas as empresas, exceto o MEI, pode hoje transmitir a ECD, não importa o tamanho do seu diário, certinho? E autenticar. Já está valendo, o recibo de entrega da ECD está valendo como autenticação. Para finalizar, exceto atividade de advocacia, porque eu disse que atividade de advocacia... Aí você deve estar pensando, peraí, Roberto, atividade de advocacia com alto faturamento, acima de 78 milhões, ela está no lucro real, está obrigada a transmitir ECD. Sim,
ela deve transmitir a ECD, tem que imprimir o diário, encadenar e levar para autenticar na OAB por exigência da norma da OAB, que diz o quê? Que a OAB não se mistura. Como assim? Que o Estatuto da OAB diz que a advocacia não pode exercer atividade mercantil. Então não se fala em junta comercial. Certinho? Esse é um ponto. Segundo, que o provimento, artigo 9º do provimento, número 112 de 2006, diz que para ter eficácia perante terceiro, tem que ter a autenticação da OAB. Então pronto, perante o fisco, se está obrigado a transmitir ECD, transmita. Mas ainda assim, para fins de apresentar junto ao banco ou qualquer outro órgão, vai ter que autenticar. Entendido? Olha, se você gostou deste conteúdo, dê um like neste vídeo, inscreva-se neste canal Portal Contábeis e se quer saber onde está o Roberto com seus cursos de contabilidade, análise de balanço, legislação tributária na esfera municipal, estadual, federal, trabalhista, previdenciário, empresarial, procure-me aqui no natacursos.com, Núcleo Avançado de Treinamento e Atualização Contábil Fiscal. Tamo juntos!